geopolítica, né? Você esteve recentemente na Rússia, participou de algumas reuniões lá, preparatórias ou reuniões relativas ao BRICS. O BRICS ele se expandiu de forma sensacional, se tornou um ator importante no cenário geopolítico global. Queria até que essa pergunta, qual é o papel do BRICS hoje, na sua opinião? Você tem também um aumento de tensão assim que está escalando de uma maneira muito rápida entre os Estados Unidos e a China, por enquanto uma tensão comercial, né? Mas semanalmente os Estados Unidos estabelece novas sanções contra a China, muitas sanções, assim, 200 sanções, 200 empresas. Como é que você está vendo essa escalada de tensão e qual o papel dos BRICS? Nessa terceira década do século XXI, nós temos o pior momento, a pior fase geopolítica que nós já vimos neste século, né? E talvez a pior desde a Segunda Guerra Mundial. Que nós temos o foco Oriente Médio, vocês estavam comentando antes de entrar, temos a questão da China e dos Estados Unidos, a questão da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, com presença da OTAN. Estamos mais próximos da Terceira Guerra Mundial do que nunca, embora acredito que essa loucura ainda não iremos cometer dessa vez, mas quem sabe, né? E os BRICS, nesse momento, são uma força potencialmente positiva, porque ali estão os principais países do chamado Sul Global, com novos membros entrando. E não é por acaso, viu, que os BRICS recebem tanta atenção na mídia brasileira e internacional. É que, de fato, se você olha para o Sul Global, resumindo ao extremo, Sul Global, o que é? É 85% da população mundial. Os 15% restantes são a chamada comunidade internacional. São os caras de pau ricos, os países de alta renda, que se autodenominam comunidade internacional e controlam a governança. Os BRICS são contra isso. Diplomaticamente contra, viu? Quero frisar. Os BRICS sempre usam uma linguagem pouco agressiva, sabe? Os chineses, os russos, os brasileiros. Por incrível que pareça, com toda a deterioração do quadro macroeconômico, do quadro geopolítico no mundo, a China e a Rússia continuam mantendo uma retórica branda, inclusive dentro dos BRICS, né? Mas é uma força contra-hegemônica, né? Representa a insatisfação dos 85%, ou de uma parte dos 85%, com o mundo que é governado de uma... Olha que esses 15% são os caras de pau incríveis, né? Porque não só eles fixam as regras do jeito que eles bem entendem, que pedem para os outros assinarem embaixo, como depois eles vão e mudam as regras ao sabor dos seus interesses, mudando ao longo do tempo e no espaço. Então não existe ordem internacional mais. Já há algum tempo não existe. O que existe é uma estrutura de poder decadente, mas ainda grande, que é esse condomínio Atlântico Norte. Militar na OTAN, econômico na FMI, no Banco Mundial, no dólar, no SWIFT, que é o sistema de pagamentos. E esse sistema, viu, Miguel, eu estou convencido cada vez mais que não tem reforma possível desse sistema. Os BRICS, se quiserem fazer alguma coisa de útil, devem parar de falar em mudança da governança global e entender que o sistema que está aí não vai prestar, vai funcionar mal. E nós temos que construir algo alternativo a isso. A única força possível, tem duas possibilidades, viu, de alternativa. Uma é a China, com a força que tem, construir aos poucos uma alternativa. A outra, os BRICS. A segunda opção é muito melhor para o Brasil e para os outros países, porque vamos trocar 6 por meia dúzia, Estados Unidos por China. Um sistema controlado pela China terá o mesmo problema básico que um sistema controlado pelos Estados Unidos. Um país, uma nação, arbitrando, conduzindo o que é internacional. Então é melhor que tenha uma iniciativa dos BRICS. E não vamos esquecer, eu digo isso assim sem grandes ênfases, mas não vamos esquecer que 2025 é o Brasil na presidência dos BRICS. Sim. Então o Lula, que gosta de ser visto como um líder mundial, tem uma oportunidade aí redonda, uma bola redondinha que está quicando ali, para ele marcar, que é a presidência que ele vai fazer dos BRICS em 2025. Paulo, eu queria te perguntar exatamente sobre isso.
Você, no período que esteve na Rússia, pré a reunião dos BRICS, né, você fez alguns relatos, tem alguns deles que estão no Brasil de Fato, até a gente já ilustrou aqui outros debates com esse seu material. E aí me chama a atenção um desses textos, você fala que construir um sistema monetário e financeiro alternativo requer trabalho árduo e especializado, bem como negociações prolongadas e difíceis. Você coloca essa como uma das principais missões do BRICS para aquilo que elas se propõem hoje, né? Constituir esse sistema alternativo. Aí você fala que a Rússia, enquanto presidente dos BRICS, fez tentativas parcialmente bem-sucedidas, né, para avançar, criou grupos de especialistas independentes. Você também falou de um passo importante que eles fizeram de pagamentos transfronteiriços, baseado em moedas nacionais, mas que ainda foram feitos poucos avanços com a questão mais fundamental que você disse, que é a criação de uma nova moeda como alternativa ao dólar, e é tudo isso que a gente tem falado muito aqui nos últimos tempos, que é a tal da desdolarização. E aí eu queria que você aprofundasse um pouco mais nessa sua análise sobre as possibilidades do Brasil enquanto condutor do BRICS na primeira parte de 2025 e na sua capacidade de fazer avançar essas tentativas rumo a ver realmente uma alternativa, né? Você tocou em muitos pontos, Ana, com precisão. Deixa eu te dizer que quando eu estava na Rússia, eu preparei 2 papers. O segundo, no momento de empolgação, eu resolvi desenhar as linhas gerais do que seria um sistema alternativo, paralelo, independente à governança controlada pelo Ocidente. E publiquei, está disponível no meu portal. É um trabalho em inglês, não tem versão em português ainda. Seria depois desse, né, que eu citei, né? Seria um trabalho posterior a esse que eu citei, então, né? Não sei qual foi que você citou, mas foram 2 que eu fiz para a Rússia, um em setembro e outro em novembro. Esse é BRICS, como chegar a uma nova moeda de reserva internacional. Inclusive, eu vou participar aqui no chat. Essa é uma versão condensada em português, né? A versão mais completa em inglês. Mas é difícil, tudo isso é difícil, mas deixa eu olhar a coisa um pouco pelo lado positivo. A desdolarização já está andando, já está funcionando, mesmo sem um esquema institucional. Por quê? Porque os países não confiam mais no dólar, estão transacionando crescentemente em moedas nacionais entre si, Rússia e Irã, Rússia e Índia, Rússia e China, China e Brasil. Tanto que os americanos começam a ficar preocupados com isso. Começam a dizer, escuta, vocês estão querendo fazer o quê com isso? Trump disse, vocês viram a declaração do Trump, candidato, né? Sim. Aquele jeitão dele, não quero que desalojem o dólar da condição de reserva, de moeda de reserva. Ou seja, assessor falando com ele, porque ele usou um termo técnico, moeda de reserva, né? Eu não sei nem se ele sabe exatamente o que é isso. Agora, o Trump e outros políticos americanos podem espernear à vontade. Nós temos uma força importantíssima do nosso lado, que nos leva à desvalorização. Essa força se chama Estados Unidos da América. Os americanos fazem 2 movimentos que solapam o dólar. Um econômico. Eles não conseguem colocar suas contas em ordem. Esse mercado financeiro, voltando ao primeiro ponto que o Miguel levantou, que clama pelo ajuste fiscal aqui, também deveria clamar pelo ajuste fiscal nos Estados Unidos, porque lá a dívida bruta, dívida pública está crescendo sem rumo, sem limite visível, o déficit público continua alto, não consegue gerar superávit primário para estabilizar a dívida, e há uma grande desconfiança sobre o sistema financeiro, porque o sistema financeiro americano produz crises cíclicas, ou crises periódicas, melhor dizendo, né? Então, tem esse lado econômico. E o lado político, os americanos resolveram que a moeda americana, o sistema de pagamentos que eles montaram, transfronteiriços, o SWIFT, vão ser instrumentos para ser usados para punir, excluir aqueles que desagradam o Ocidente. Entende? O Fundo Monetário, o Fundo Monetário é uma instituição global, ok, mas é um instrumento do Ocidente. Países que são amigos recebem muito dinheiro em condições leves. Países que são pouco cooperativos ou não recebem dinheiro, ou recebem dinheiro em condições muito duras, entende? Então é tudo manipulado, né? E com o enfraquecimento do Ocidente,
enfraquecimento demográfico, econômico, político, militar também, o Ocidente está recorrendo cada vez mais ao lado financeiro para manter o seu poder, para afirmar o seu poder. Você entende? Então, a situação curiosa, porque os americanos, ao perceberem e rejeitarem o próprio declínio, se lançam mão dos seus privilégios no sistema financeiro mundial para atuar contra os rivais. Ao fazerem isso, minam a confiança no dólar. O Putin, lá numa das reuniões em que eu estive, o evento foi fechado pelo Putin, ele ficou 4 horas discutindo com os participantes. E respondendo a uma pergunta minha, ele falou com um pouco de ironia, disse assim, olha, não fomos nós que abandonamos o dólar é que nos abandonou. E, de fato, são os americanos que dão um tiro no pé constantemente, entende? É boa, é. Então, toda civilização que está em declínio, ela começa a ter esses sintomas. O Império Romano teve Nero, que tocou fogo na capital. Teve um imperador que nomeou o seu cavalo como senador. Vão surgindo esses fenômenos de loucura que são o prenúncio do fim de um império, né? E os americanos estão dando sintomas disso toda hora, né? Que escolha é essa que eles oferecem ao eleitor? Kamala ou Trump? Pelo amor de Deus, o que é isso? Os americanos já tiveram Lincoln, já tiveram Kennedy, já tiveram Roosevelt. Agora tem que escolher entre Trump e... Sendo que o Trump já foi testado, já vimos o que ele é. Não é uma surpresa, entende? Então, realmente é triste ver os Estados Unidos na posição que estão. Triste não, né? Porque eles são tão arrogantes que a gente até tem um pouco de schadenfreude, né? De prazer em ver o declínio deles, as dificuldades que eles estão enfrentando. Mas é um prazer, é um schadenfreude meio irresponsável, porque quando a grande potência começa a se debater com dificuldades que ela não consegue administrar, ela vai dar cotovelada aqui, dar cotovelada lá e vai produzindo seus estragos, como nós estamos vendo, né? No Oriente Médio, na Ucrânia, agora na relação com a China. Vou dizer a vocês uma coisa que pouca gente percebe. A China, até recentemente, tinha um interesse claríssimo, paz com os americanos e com o Ocidente em geral. Eles não queriam atrito, não queriam briga, estavam no processo de crescimento contínuo e queriam preservar boas relações. Quem é que interrompeu esse padrão? Foram os americanos. E não é o Trump. É bipartidário. Nos dois lados do Congresso americano, você tem essa hostilidade em relação à China que se explica por motivos de rivalidade geopolítica, né?